Bom dia! Eita, quase minha voz não sai. Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Estamos indo para nossa última live da série Atitude Mental Positiva. Eu atrasei um pouquinho porque estava me organizando para a bela ação. Olha aqui minha blusa e a minha luz. Bela ação. Aqui. Daqui a pouquinho eu tô indo para lá, o evento da Daiane, projeto social da Daiane Nunes. E hoje a gente vai estar finalizando o livro Atitude Mental Positiva. São os 3 últimos capítulos, mas que eu vou fazer um resumo, porque um deles é você avaliar, né, o seu coeficiente de sucesso para ver onde está e onde você precisa melhorar. O último é a lista de livros. Bom dia, Gerlânia, tudo bem? A lista de livros que você precisa ler, a maioria está em inglês. Então, assim, a gente pode em outro momento fazer uma relação de livros que podem te ajudar a você se desenvolver, né? Livros de motivacional, ativacional, livros de autoajuda. E a gente vai estar finalizando agora esse livro. E daí eu fiz uma enquete no sábado passado para saber qual era o que vocês queriam para a próxima série de lives. Se era um novo livro, se era live com convidados ou se era lives aleatórias sobre a mentalidade. E os 2 mais votados foi um novo livro e bom dia Gleice, bom dia Carla. O outro livro, o outro mais voltado foi live com convidados. Então, assim, eu vou fazer uma live no próximo sábado com um convidado já, mas é um pouquinho difícil conseguir gente para fazer live no sábado, 6 da manhã. Então, assim, tenho 2 pessoas já convidadas, mas o próximo sábado vai ser uma live com um dos autores do livro que eu também sou coautora, Os Segredos do Sucesso. Então, se outros autores conseguirem horário na agenda de 6 da manhã no sábado, eu vou estar fazendo essas lives com esses autores, tá? Mas no próximo sábado já está agendado. Então, se não conseguir fazer o livro todo, que eu acho que vai ser um pouquinho difícil por conta do horário, eu faço outras lives de outros livros, ok? Então, para quem chegou agora, a gente vai estar finalizando a série do livro Atitude Mental Positiva. Vou fazer um resumo dos 3 últimos capítulos, porque é a 5ª parte do livro que fala ação, por favor. Então, tudo que a gente ouviu aqui nessas últimas semanas, nós temos que colocar em ação. Não adianta a gente só ouvir, ter obesidade cerebral e não colocar em ação, tá? Então, nessa última parte do livro, que é a parte 5, é a hora de testar o coeficiente. Como eu falei, tem um teste do coeficiente de sucesso. Você acordar o gigante que tem dentro de você e tem uma lista de livros que ele indica para a gente ler. Mas, como eu disse, são livros em inglês, mas que, se você tiver interesse, você me chama no privado e eu te dou algumas indicações de alguns livros, tá? No início desse livro, ele dá uma lista de 17 passos. Eu estou procurando aqui. 17 passos para alcançar o sucesso. 17 princípios, na verdade. Então, vou ler para vocês aqui agora os princípios. O primeiro é a atitude mental positiva, né? Que é o tema do livro. Meu Deus, como é o título do livro. Um objetivo definido. Você tem um objetivo definido. Você saber onde você quer chegar. Fazer um esforço extra, porque é o que a maioria faz. Faz um esforço e quando cansa, para. Né? Mas a gente tem que fazer, se a gente quer realmente alcançar algo, fazer um esforço extra, um pensamento exato, autodisciplina, e isso é algo que é libertador, incrível. Eu estou trabalhando isso em mim
Eu tô falando, gente, mas não quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita e que eu faço tudo que tá aqui no livro, certo? Não, eu estou em aperfeiçoamento, eu comecei o caminho do autoconhecimento há pouco tempo, eu tenho uma trilha muito grande ainda a percorrer, mas eu tô tendo atitude, eu tô fazendo. Né? Quando você conhece as suas limitações e você não faz nada, você está sendo negligente com você. Então, eu tenho feito, eu tenho colocado o pé, eu tenho buscado me conhecer melhor e tenho transbordado na vida de vocês. Então, eu já estou tendo a ação, que é o que ele sugere aqui na última parte do livro. Então, fé aplicada, o 6, Mastermind, o 7, fé aplicada. O que é fé aplicada? Na hora que a gente encontrar a dificuldade, a gente ter a fé que vai superar aquele obstáculo. Personalidade agradável, e é isso aí, a gente pode trabalhar, todo mundo pode trabalhar a sua personalidade. Entusiasmo, né? Fazer com alegria o que você tem feito. Atenção controlada. Trabalho em equipe. Eu agora faço parte, tenho feito, na verdade, os dois empreendimentos que eu tenho, a gente tem trabalho em equipe, porque a gente junto, a gente consegue somar, a gente consegue ir mais longe. Aprender com a derrota, ter ciência de que nem sempre a gente vai vencer, muitas vezes a gente vai sofrer derrotas e fracassos, mas o sucesso é a soma dos fracassos. Visão criativa, orçamento de tempo e dinheiro, a gente tem que investir tempo, né? A gente não alcança o sucesso aleatoriamente, tem que investir tempo e tem que investir dinheiro também. Mas você pode pensar, mas como é que eu vou investir dinheiro se eu não tenho dinheiro? Né? Teve um capítulo que a gente falou sobre isso. E investir dinheiro em você também, isso é um grande investimento. Você investir em você, em cursos, em palestras, imersões, algo que vai te fazer crescer. Manutenção da boa saúde física e mental. Então é importante a gente ter saúde física, e a gente treinar, ter uma boa alimentação. O treino, né? Você investir na sua saúde física, o treino vai melhorar teus níveis de dopamina, teu bem-estar. E tua saúde mental também, porque às vezes a gente está tão perturbado que a gente não consegue, a nossa visão fica tão turva que a gente não consegue enxergar as coisas que estão ao nosso redor, as oportunidades que podem aparecer para a gente. E usar a força da lei universal. Aqui também teve um capítulo que falamos também das leis universais. Então, para a gente finalizar, a gente vai iniciar só foi um resumo dos princípios do sucesso. E como eu falei, ele fala aqui de negligência, tá? Negligência é algo que a gente tem que lembrar, que a gente tem que eliminar a negligência. E a negligência a gente elimina se a gente quiser. Como eu falei, quando você conhece a sua limitação e você não faz nada para mudar isso, você está sendo negligente com você. Então, como mudar essa negligência? Ter essa atitude mental positiva, sair do polo de atitude mental negativa e ir para o polo de atitude mental positiva. Saber usar os poderes da sua mente. Nós temos uma arma poderosíssima que é a nossa mente, que a gente pode mudar ela e a gente pode usá-la ao nosso favor. Dedicar tempo a estudo, pensamento, planejamento, isso é importante. E negligência se você não aplicar os princípios que você aprende, como eu já disse isso. Então, negligência é um hábito que a gente pode superar se a gente quiser superar. Então, o capítulo, como eu disse, o capítulo é o 20, o 21, 20, 21, 22. O 20 é o teste do coeficiente de sucesso, que a gente não tem como falar dele aqui, não tem como aplicar esse teste aqui online. E até teria, mas ficaria muito extenso e cansativo, tá? Mas eu sugiro que vocês leiam o livro, muito bom, é muito bom, tá? E o capítulo 21 tem o título Acorde o Gigante que... a câmera saiu aqui, o celular. Acorde o gigante que há dentro de você, porque nós somos um gigante adormecido, né? E você é a pessoa mais importante do mundo. Eu até tenho um vídeo aqui no meu canal, e esse vídeo ele foi muito compartilhado. E
eu estava numa festa, uma pessoa me fez essa pergunta: quem é a pessoa mais importante da sua vida? E aí todo mundo falou: ah, meu filho, minha mãe, meu pai. E daí ele falou: não, a pessoa mais importante da sua vida é você. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar bem do seu filho? Como é que você vai ter um relacionamento bom com seu pai, com sua mãe? A gente geralmente relaciona isso ao cuidado, né? Que a pessoa mais importante da sua vida é aquela pessoa que você cuida, que você ama. Mas a pessoa mais importante da sua vida é você. Se você não estiver bem, se você não tiver uma boa cabeça, se você não estiver bem com você mesmo, se você não se achar, se você não se encontrar, você não tem sucesso na sua vida. Então, você é a pessoa mais importante do mundo. Deus te fez único, te fez precioso, feito a Marília fala, precioso, exclusivo. Você é luz, você é sal nessa terra. Então, o sal faz a diferença. Onde o sal chega, se você pegar um suco e colocar açúcar e colocar sal, qual é o gosto que vai prevalecer? É o gosto do sal, né? Se você pegar uma carne e deixar ela ao ar livre, ela vai apodrecer, mas se ela tiver salgada, ela vai durar bem mais tempo. Então, o sal, ele faz diferença onde ele chega. Então, você é essa pessoa que é luz do mundo e é sal. Onde você chegar, as coisas têm que ser iluminadas, tá? Então, pare e pense na sua história. Pare e pense de onde você veio. Às vezes a gente acha que nunca conquistou nada, às vezes acha que não tem sucesso, mas só o fato de a gente ter nascido já é algo grandioso. Imagina que você venceu milhões de espermatozoides, você é o espermatozoide vencedor, que você chegou lá, passou todas as barreiras e dificuldades, fecundou aquele óvulo e você nasceu. E o quanto que você cresceu, né? Isso é lindo. O quanto que você aprendeu. A gente aprendeu sem saber nada. A gente nasceu sem saber falar, sem saber andar, e a gente venceu todos os obstáculos e estamos aqui, por mais dificuldade que a gente tenha tido na nossa vida. Então você tem que acordar esse gigante que tem dentro de você. A gente tem nós somos o produto de tudo, né? Do nosso meio, da nossa mente, das nossas experiências, da direção que a gente foi levado, mas isso é algo que a gente pode melhorar, é algo que a gente pode mudar. Bom dia, Betânia. Então, você é uma mente com o corpo. Lembre que sua mente é extremamente poderosa, você pode conseguir o que você quiser. E eu falo todo dia isso pra minha filha. Ela fala: mãe, eu não consigo. Eu disse: você consegue tudo que você quiser, só é você querer. Então, essa mente, né, esses dois gigantes poderosos que nós temos, a mente consciente e a mente subconsciente. O consciente é o que a gente está aqui fazendo agora, mas muita coisa está lá no nosso subconsciente. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana aqui no direct, e a pessoa me relatando as experiências que viveu, as palavras que ouviu durante toda a sua vida, e essa pessoa não consegue avançar. Por quê? Muitas das nossas crenças limitantes estão lá no nosso subconsciente e a gente não sabe porque não tem resultado, mas com o trabalho, com o acompanhamento, a gente consegue modificar isso. Então, tem que despertar esse gigante que tem dentro de nós. Então, o que você quer? Então, o que você quer? Você tem que saber o que você quer, para saber onde é que você quer chegar, onde você vai chegar, e precisar saber o que é que precisa ser modificado. Então, esse gigante que você vai acordar é o quê? É essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade. E você vai começar a ter uma atitude mental positiva. Se enxergar de uma forma diferente. Trabalhar a sua autoimagem, a maneira como você se vê. Trabalhar a tua autoestima, né? De você estar bem com você. Entender. Aqui em uma live a gente não consegue falar tudo, mas a gente tem um trabalho de mentoria, de acompanhamento, que a gente consegue entender de onde que vem as nossas crenças, como é que a gente vai trabalhar os pilares da autoestima, tá? Eu tenho uma imersão online que a gente fala sobre uma autoestima inabalável, e também tem um processo de mentoria, tá? Que é um processo mais longo. Então, você tem que se lançar nessa grande jornada, nessa jornada do autoconhecimento. E o ideal, sim, Gerlânia,
Nós precisamos cuidar da gente, porque se a gente não estiver bem, se a gente não se encontrar, se a gente não souber a nossa identidade, é como se a nossa vida estivesse rodando assim em círculo. A gente não avança, não vai pra frente. É isso aí, você tem que se colocar na sua cabeça que você precisa mesmo cuidar de você. Bom dia, Érica. Érica é parceira lá do nosso evento, né, Érica? Já está divulgando, algumas pessoas se inscreveram graças à divulgação dela, agradeço. Érica, nós estamos falando dos 3 últimos capítulos do livro Atitude Mental Positiva. Para a gente finalizar, eu estou fazendo um resumo, porque o que o autor nos indica é partir para a ação. E daí a gente só consegue partir para a ação quando a gente entende quem nós somos, e a partir daí, tendo autoconhecimento, a gente pode investir em autodesenvolvimento para poder ter melhores resultados, tá? Então, já que você se lançou nessa jornada, quem decide se lançar nessa jornada do autoconhecimento, né, a gente tem que saber para onde a gente está indo. Então, nesse livro, no final de cada livro tem piloto. Aí ele fala, por que piloto? Porque a gente está indo para algum lugar, a gente precisa ter um piloto para nos direcionar para onde a gente está indo. Mas antes da gente tomar essa ação, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Então, eu achei muito interessante, porque o autor desse livro, ele coloca a Bíblia e coloca os princípios de Deus como primordiais, e ele fala, o ideal mais elevado, a gente tem que ter um ideal, tem que ter um propósito. Nosso propósito principal é sermos felizes, porque Deus nos criou para isso, mas o ideal mais elevado do homem é a vontade de Deus, a gente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o Andrew Carnegie, que é um amigo do Napoleão Hill, ele fala, qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter, tá? Então, coisas que estejam ligadas aos princípios de Deus. E ele diz também que a gente vai alcançar tudo que a gente quiser se isso não estiver indo contra os princípios de Deus. Se estiver indo contra os princípios de Deus, nem tenta, tá? Se estiver indo contra o nosso irmão, o nosso semelhante, se algo que vai fazer mal a outra pessoa, mas se for algo bom, algo que esteja dentro da vontade de Deus, algo que esteja dentro dos princípios, né, dos princípios éticos, dos princípios morais, de honestidade, vale a pena investir, porque você vai conseguir, você vai ter sucesso nisso, tá? E o último capítulo é o 22, como eu falei, é uma lista de livros que ele nos indica. E por que ler um livro? Porque livros são bússolas, são direcionamentos, livros de autoajuda, livros motivacionais. Às vezes você está numa fase ruim, né? Eu me lembro que no ano passado, quando eu comecei a mentoria do Pablo Marçal, teve um livro que eu li, foi na hora que eu despertei. Eu falei, não, eu consigo mais do que eu tô agora. Então, livros são bússolas pra gente. Então, quando você lê, se dedica na leitura, se concentra na leitura. Ele sugere até que nós façamos 3 leituras do mesmo livro. É um pouquinho difícil, porque a gente às vezes não consegue fazer nenhuma. Imagina 3 leituras do mesmo livro. Mas, enfim, quando você estiver lendo, se concentra, grifa, faz anotação, porque em outro momento você pode ir lá e revisitar o livro. Então, e como eu disse, ele coloca os princípios de Deus como norteadores, e o primeiro livro que ele indica é a Bíblia, tá? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá? Eu vou ler alguns versículos que ele citou aqui como importantes, mas a gente tem que lembrar, antes de tudo, que a gente tem que ter essa atitude mental positiva, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente tem que ser otimista. Não que a gente vá ser um alienado, achar que tudo tá bom. Não, a gente vai ter dificuldade, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por fracasso, todo mundo passa por, como a gente fala aqui, perrengue, né? Todo mundo, só que você... Bom dia, Amanda. A gente já tá acabando, Amanda. A Amanda sempre entra no comecinho da live também, mas algo assim para compartilhar, né, que eu achei interessante é que nós temos, né, lá como eu falei no começo da live, eu falei os 17 princípios do sucesso, e fala que nós temos que ter essa atitude mental positiva e não esquecer que compartilhar, eu até marquei aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês.
eu marquei que eu achei interessante. Compartilhar com os outros uma parte do que você possui que é bom e desejável. Acorde o gigante adormecido dentro de você. Então, quando a gente acorda esse gigante que tem dentro da gente, a gente vai querer compartilhar com as outras pessoas. A gente vai querer que as outras pessoas também viva isso de bom que a gente está vivendo, de poder ajudar outras pessoas. Então, esse livro, Atitude Mental Positiva, ele não é o fim, é só o início de uma nova era, né? Aqui ele fala, será o início de uma nova era em sua vida. Então, faça o final de sua escolha. Então, a gente tem que determinar para onde a gente quer ir e a gente tem que começar. Eu tenho uma frase de um pensador, que eu não me lembro o nome agora, que ele diz, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, dá o primeiro passo, às vezes a gente está um pouco desacreditado, a gente acha que algo é demais ou é impossível para a gente, mas Deus quer que a gente tenha fé. Eu já ouvi uma frase que fala assim, coloca o pé que Deus vai lá e coloca o chão, mas Ele quer que a gente coloque o pé antes. E às vezes não é fácil a gente ter essa fé aplicada, que é um dos 17 princípios, é a fé aplicada, a gente acreditar e ir, e depois as coisas vão acontecendo. Então, vocês veem aí as coisas que têm acontecido na minha vida, aqui no meu Instagram, que eu tenho compartilhado com vocês. Gente, são coisas que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida, mas o que aconteceu? Em um momento, eu dei o primeiro passo, porque Deus me falava, o Espírito Santo me fez lembrar agora, quando eu estava para pedir demissão do serviço público, logo quando eu comecei a mentoria, né, quando eu comecei lá com o pior ano, com o Pablo Massal, o 10 em 1, e daí eu sentia no meu coração que eu tinha que pedir demissão do serviço público, da prefeitura que eu trabalhava aqui. Só que as nossas crenças limitantes às vezes nos paralisam. E também, como eu estava em um ambiente que eu ouvia pessoas dizendo, não, a gente tinha acabado de sair da pandemia, né? Toda aquela incerteza, insegurança. E chegou uma hora que Deus falou para mim, não se preocupe com o como, né? Se Deus mandou, vai lá e faz. E, meu Deus, e eu passei, gente, um ano inteiro trabalhando aquilo dentro de mim para poder conseguir pedir demissão, né? Isso foi 2021, o ano inteiro. E daí, toda vez que eu falava, vou pedir demissão da prefeitura, eu ouvia, não faz isso agora, não. O cenário econômico, né, do Brasil, totalmente instável, desfavorável. E chegou o final de 2021, eu falei, não aguento mais, eu vou pedir demissão. E Deus já me falou que eu não me preocupasse com o como, eu só tenho que fazer. Aí fui em dezembro, toda feliz para pedir demissão. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal da prefeitura, não, você não pode sair, a gente não pode perder você e tal. Aí me fizeram uma proposta para trabalhar um dia na semana, que eu trabalhava 4 dias na semana. Um dia na semana, um plantão de 24 horas. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. Voltei super frustrada, porque eu estava super decidida que eu ia pedir demissão. Tranquilo, aceitei. O plantão de 24 horas era uma vez na semana, eu falei, vou aceitar, porque o que eu queria era ficar mais tempo no meu negócio, que eu precisava dedicar tempo no meu negócio. Eu estava terminando o curso e eu precisava de tempo para trabalhar nisso dentro do meu negócio. Daí fiquei ainda mais 3 meses, os 3 primeiros meses de 2022. E já tinha começado a mentoria, o 10 em 1. E a gente toda semana lá na mentoria, junto com todo mundo. E aí eu ainda estava nesse trabalho, ainda estava no plantão. Eu fazia live de lá do plantão, minha gente. Eu participava de reunião dentro do hospital. E chegou um momento que eles queriam me trazer de volta para o outro trabalho, para o outro lugar, que eu ficava 4 dias na semana. Eu falei, eu não vou voltar, eu não vou regredir. Porque Deus já tinha me dito que eu não me preocupasse com o como, porque a gente fica preocupado, como é que a gente vai pagar as contas, a gente com filho pequeno, enfim. Chegou em março, e aí ele, não, você precisa voltar lá para o outro lugar. Eu falei, não, eu não vou voltar, eu quero minha demissão, eu não vou continuar. E aí eu saí, e aí isso tudo que vocês estão vendo aí começou a acontecer, entendeu? Eu comecei como é que eu posso falar? A gente na mentoria, a gente ouvia que a gente tinha que fazer imersão, a gente tinha que abrir uma live, tinha que superar o bloqueio de necessidade de aprovação, tinha que abrir a live, tinha que fazer imersão, tinha que dar palestra.
E eu comecei a fazer tudo isso. E vocês estão vendo o que está acontecendo comigo. Mas naquele momento lá atrás eu ouvi o que Deus falou. Não se preocupa com como, só vai. E às vezes a gente tem que... bom dia, Fátima, e bom dia, Selma, que entraram aqui agora. Simplesmente ir, dar o primeiro passo e ir, certo? Então a gente já está finalizando, tá, gente? Vocês que chegaram depois, a live vai ficar salva, vocês podem ver do começo. Então, um dos livros que ele indica é a Bíblia. Eu vou ler alguns versículos aqui, tá? E a gente vai finalizar. Como eu já falei, quem quiser indicação de livro, fala comigo no direct que eu falo. Então, uma frase que fecha aqui é: o sucesso com atitude mental positiva. Você consegue se você realmente quiser. Você quer? Você quer o sucesso? Então você tem que ter atitude, tá? Então, alguns versículos que ele fala. Aqui. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e não vos preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças. Porque ele é tal, quais são os seus pensamentos. Isso é algo que... Bom dia, Alves, Casey. Isso é algo que tem lá em Provérbios 23, capítulo 23, versículo 7, que fala: assim como você se vê, assim como você pensa, assim você é. Então, por isso que eu falei, durante toda essa série desse livro, de você ter atitude mental positiva, de você ser otimista, de você se ver de uma maneira positiva, de você melhorar a sua autoimagem, melhorar a sua autoestima, porque assim como você pensa, você é, tá? Faça-se-vos conforme a vossa fé. A fé sem obras é morta. Tudo quanto suplicais e pedis, crede que o tendes recebido e você vai ter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois não... Cadê? Pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era forasteiro e recolheste-me, estava nu e revestiste-me, enfermo e vestiste-me, preso e vieste ver-me. Então, assim, vários princípios que norteiam a nossa vida. Vários não, todos os princípios, para quem crê, né, para quem tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, como eu já falei. Então, a Bíblia é o grande livro para nortear a nossa vida, para nortear o nosso sucesso, tá? Tem mais frases aqui, mas como a nossa proposta, como eu já falei desde o início, é que sejam lives curtas. Para quem chegou no final, vai ficar salvo e você vai lá e vê depois. Mas, finalizando, sucesso com atitude mental positiva. Você consegue se realmente quiser. Você quer? Você quer ter sucesso? Então, vamos agir. Então, uma das coisas que a gente pode fazer agora é enviar essa live para alguns amigos, para mostrar que se a gente quiser, a gente consegue, tá? A minha vida mudou de 2 anos para cá, porque eu tive atitude, eu escutei a voz de Deus, eu obedeci a voz de Deus e tudo tem acontecido. E eu sei que grandes coisas Deus ainda tem para mim, muitas coisas ainda vão acontecer, tá? Mas você precisa ter atitude, você precisa colocar o pé, que Deus vai colocar o chão. Tá? Obrigada por vocês estarem aqui comigo de manhã. Próximo sábado a gente finalizou o livro Atitude Mental Positiva, a gente vai ter uma live de um dos capítulos do meu livro, Os Segredos do Sucesso, tá? Eu espero vocês aqui. Quem perdeu a hora hoje, viu? Acorda mais cedo e chega aqui às 6 horas. Eu me atrasei um pouquinho hoje, mas geralmente 6 horas a gente tá aqui começando. Bom dia para vocês, bom final de semana. E quem mora aqui em Pojuca, hoje vai ter o Bela Ação, e daqui a pouco eu tô indo pra lá. Beijo!